Jesus pega então um dos pães que estavam sobre a mesa, abençoa-o, como se deve fazer com qualquer alimento antes de ingeri-lo, ou seja, agradecer ao Pai a graça de tê-lo obtido e sobre ele suplicar as suas bênçãos divinas. Como já comentamos, de acordo com a prática judaica, o chefe da casa parte o pão e dá a cada conviva um pedaço. Portanto, quanto à distribuição do alimento, Jesus apenas cumpriu o costume social. Entretanto, a novidade de sua lição foi a frase "Isto é o meu corpo", pois nela está contida um ensino magistral. O pão é o corpo crístico que serve de alimento à parte espiritual do homem, pois lhe sustenta os veículos inferiores, ou seja, a carne, o corpo físico, durante a sua romagem terrena. Conforme já visto, o pão possui a mesma essência divina de todas as coisas criadas por Deus. Daí ser dito que é um corpo crístico. Cabe-nos agora um breve comentário. Há uma diferença entre o entendimento católico e o espírita neste ponto. O catolicismo compreendeu que Jesus, ao distribuir e abençoar o pão e o vinho durante a última ceia com seus discípulos, instituiu um sacramento, palavra que significa juramento, por meio do qual a graça divina é confirmada, sendo que haveriam 7 sacramentos ao todo. O gesto e as palavras de Jesus foram assim transformados em um rito sagrado, denominado Eucaristia, com o pão e o vinho consagrados pelo Padre na Santa Missa, cuja graça é a presença do próprio Jesus Cristo na nossa alma, com seu corpo e sangue. A Eucaristia é um dos momentos mais sublimes e esperados pelos fiéis na missa, pelo qual nós temos imenso respeito, uma vez que compreendemos perfeitamente os benefícios espirituais que promove, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados presentes à cerimônia no templo católico. Porém, como afirmamos, pretendemos aqui apresentar a nossa visão, uma vez que a doutrina espírita não admite corpo eclesiástico e, portanto, não realiza cerimônia na qual, pela ação de um sacerdote autorizado, o pão e o vinho passariam a ser consagrados. Do mesmo modo como afirmamos que Jesus é o corpo do Cristo, porque o Cristo, ou seja, a força divina, está nele, assim também nós podemos dizer do pão, como de qualquer outra substância, que se trata em verdade do corpo do Cristo, ou seja, possui também a mesma essência divina. Sendo assim, não é o fato de ser abençoado por uma autoridade eclesiástica que o torna consagrado, isto é, transformado em alimento divino, uma vez que qualquer pedaço de pão, qualquer alimento, já contém a essência divina. E tudo o que existe é a manifestação desta mesma essência divina. Tudo é a expressão exteriorizada da divindade, que está em tudo, porque está em toda parte, sem exceção. O trigo, que é produto da natureza, criação de Deus, é transformado em pão pelo sacrifício simbólico de ser moído e cozido. O pão se transforma em nosso corpo após o sacrifício simbólico de ser mastigado e digerido. Então, o pão se torna, pelo metabolismo, ou seja, pela transformação, em corpo humano. Da mesma maneira que o corpo, quando submetido às dores pelos sacrifícios a nós impostos, auxilia-nos em nossa transformação em espíritos mais evoluídos, conforme o Livro dos Espíritos, as questões de 100 a 113, onde está contida a escala espírita. Quando Jesus diz, "Isto é meu corpo", em Lucas 22:19, refere-se à substância e não ao pão. Não é dito, "Este pão é meu corpo", pois o que estava em suas mãos havia se transformado simbolicamente
era o elemento que continha a essência divina em sua formação. Igualmente, podemos considerar o vinho. Apanhando sobre a mesa um cálice de vinho, Jesus novamente agradece ao Pai a preciosa dádiva e afirma igualmente: isto é meu sangue do Novo Testamento. Tal como Moisés utilizou o sangue de bois como símbolo de aliança de Yahvé, ou Jeová, com o povo israelita, Jesus representa o vinho como símbolo de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Podemos entender o símbolo dos ensinamentos novos, da Boa Nova, do Evangelho. O vinho, símbolo da sabedoria, é obtido, tal como o pão, através da transformação. A uva é pisada no lagar e depois o líquido é decantado por meio da fermentação. Assim, a uva se transforma em vinho. Anteriormente, neste episódio, comentamos sobre a transformação de Deus no Filho do Homem e do Filho do Homem em Deus. De fato, esta é a meta que estamos destinados. O Pai, que é de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos como filhos legítimos, a partir do cumprimento dos ensinamentos trazidos por Jesus, que é Cristo e que já está no Pai na condição de filho. E este é exatamente o maior desejo de Jesus, expresso em João, capítulo 17, versículo 24. Onde eu estou, vós estejais também. Observamos ainda que em Mateus, capítulo 26, versículo 28, se lê: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É, pois, o pedido de Jesus para uma nova aliança com Deus, que visa mudança de comportamento para o aperfeiçoamento moral, a qual nos impõe sacrifícios simbolizados pelo sangue derramado. Entretanto, em vez de remissão dos pecados, podemos usar a expressão abandono dos erros, uma vez que, mesmo após 2 milênios, os pecados, os erros que não abandonamos, não foram redimidos e continuam abundantes. Lucas ressalta o pedido de Jesus, tanto em relação ao pão como em relação ao vinho, para que o façamos em memória do Cristo, sempre que nos alimentarmos. Já o autor Pastorino sugere a seguinte interpretação: fazer isto para lembrar-vos do eu, porque, em última análise, o eu é a nossa essência divina, nosso Cristo interno. Sendo assim, o pão e o vinho representam simbolicamente o corpo e o sangue do eu profundo, a essência divina, o Cristo interno, ou seja, são a matéria de que se reveste o eu profundo para a jornada evolutiva no planeta. E devemos fazê-lo todas as vezes que nos alimentarmos, porque não se trata apenas de uma cerimônia religiosa com dia e hora marcados, mas todas as vezes que nos sentarmos à mesa para tomar qualquer alimento, todas as vezes que comermos pão ou que bebermos vinho, devemos fazê-lo com a certeza de que a essência divina, que constitui a essência desse alimento sob as formas visíveis e tangíveis transitórias, penetra em nós para nos sustentar, transubstanciando-nos, ou seja, transformando-nos em sua própria essência, transformando nosso pequeno eu personalístico em seu eu profundo, no Cristo interno que nos sustenta a vida. Por isso, devemos tornar instintivo em nós o hábito de orar todas as vezes que nos sentarmos à mesa. Uma prece de agradecimento, Eucaristia,
de tal forma que qualquer bocado deglutido se torne uma comunhão nossa com a essência divina contida em todos os alimentos e em todas as bebidas, quaisquer que sejam, inclusive no ar que respiramos, pois, conforme registrado em Atos, capítulo 17, versículo 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Encontramos, assim, uma interpretação bastante abrangente do ensino de Jesus. O alimento deve ser ingerido com gratidão a Deus, pelo sustento que dele recebemos, pois os alimentos, sendo criações do Pai, são a manifestação externa de sua essência que está em tudo. Mas é fundamental que se realize aquilo que o Mestre Jesus ordenou fizéssemos. Todas as vezes que comermos pão ou bebemos vinho, devemos fazê-lo em oração de ação de graças para nos lembrarmos de Deus, que está em nós, assim como em todas as coisas visíveis e invisíveis.